Bom, então vamos lá para a terceira parte aqui desse comentário sobre psicanálise selvagem do Freud. Depois de falar então da resistência, né, ele vai insistir do ponto de vista técnico no momento que é oportuno, né, dizer, falar, dar a interpretação para o paciente, né? Aliás, essa ideia de momento oportuno da interpretação, né, esse tipo de kairos, né, assim, um momento oportuno, um momento exato, um momento mais adequado, é uma questão técnica que a gente vai levar alguns anos assim de experiência clínica para manejar isso, né? Assim, quando dizer. De maneira geral, eu acredito que esse saber, né, saber quando dizer, eu acho que deriva muito da prudência, de uma prudência comum, né, assim, disso que inclusive o Freud vai criticar um pouquinho nesse parágrafo que eu vou ler agora mesmo, essa ideia do tato médico, né? Essa ideia de tato, né? De ter um certo senso de bom senso, um certo senso de cuidado, né? Do cuidado com o que a gente diz, por que a gente diz para o outro o que a gente diz. Por mais que o Freud esteja criticando aqui, não é nenhum dom especial, com essa crítica, claro, eu concordo, mas tem a ver com essa ideia de que uma interpretação ela só pode ser dita no momento também onde a gente percebe que o paciente vai dar conta de ouvir, que ele, enfim, essa interpretação vai ter algum tipo de produção que a gente espera também no tratamento, né? Bom, esse momento ele certamente tem que estar dado, né? Ele tem que estar embebido na transferência, né? O Freud ele vai dizer que primeiro o paciente deve, através de preparação, ter alcançado ele próprio a proximidade daquilo que ele reprimiu. E segundo, e aí é a transferência que entra, ele deve ter formado uma ligação suficiente, transferência, entre parênteses, com o médico para que seu relacionamento emocional com este torne uma nova fuga impossível. Quer dizer, o paciente ele deve estar transferido, né? Ele deve estar numa relação de transferência, ou seja, ele deve confiar no analista, ele deve ter uma relação íntima o suficiente para ele conseguir ouvir, né? Mas é interessante a primeira parte da frase, né? Ele deve estar também, ele mesmo, o paciente, próximo de descobrir. Essa descoberta, essa descoberta ela tem que ser feita quando o próprio paciente já está pronto para descobrir, né? Quase lá. É uma ideia que o Winnicott, me parece, vai fazer trabalhar muito, né, na clínica dele, a ideia de que a gente tem que encontrar a interpretação quando a gente inventa a interpretação, nós mesmos criamos a interpretação, né? Isso reproduz do ponto de vista metapsicológico, né, de uma metapsicologia winnicottiana, se a gente pudesse falar assim, algo muito importante que acontece na vida, nas origens da vida psíquica, né? O bebê, ele tem que encontrar o objeto, encontrar o seio quando ele é capaz de criar o seio, quando ele mesmo se sente capaz de criar, de inventar o seio que ele encontra. Enfim, esse paradoxo, né, que em Winnicott vai ficar bastante importante, vai ganhar grande relevância, eu acho que está dado aqui desde já no texto do Freud, né? A gente tem que interpretar se houver um ambiente bom, se houver um ambiente transferencial bem estabelecido, mas a gente só pode também endereçar uma interpretação com esse peso, né, um peso de revelação, no certo sentido, quando o paciente também estiver muito próximo de entender, de ele mesmo ter chegado a essa conclusão, a esse insight que muitas vezes, né, a partir de uma pequena fala do analista, uma pequena pontuação, né, vai bastar para que esse insight se produza como se fosse algo do próprio paciente. E é óbvio, né, que o analista deve recuar, né, diante do seu desejo, por assim dizer, de autoria da interpretação, né? Fui eu que interpretei, eu que sei o que está acontecendo com você, né? Assim, é parte aí do desejo do analista, que é esse desejo de saber, né? De curar, enfim, de revelar alguma coisa que está lá no paciente. Esse desejo tem que estar muito bem analisado para que o analista não invada essa cena,
né, e tome o lugar que, na verdade, é do próprio paciente, né? Muito bem. A partir daí, o Freud vai comentar que essas condições, então, da análise, né, se essas condições estiverem satisfeitas, é possível, então, dominar e reconhecer as resistências que conduziram à repressão, ao recalcamento e à ignorância, né? Vejam que a ignorância é um elemento que aparece aqui como efeito, né, da repressão, do recalcamento. Ele é um efeito presente, né? O Freud não está dizendo que a ignorância não existe, né? Ele só está fazendo uma crítica, né, um pouco anterior, como a gente viu, a crítica de que não se trata de uma ignorância no sentido cognitivo, né? Faltou inteligência, faltou só que alguém mostrasse, que ela lesse um livro do Freud. A ignorância não é um efeito, por assim dizer, de falta de estudo ou falta de percepção, né? Se eu conseguir mostrar isso, então a ignorância se dissipa e os efeitos dela também se dissipam. Não. O Freud está dizendo que a ignorância é um efeito, né? Isso tem uma importância gigantesca, né? Assim, numa teoria da inteligência em Freud, uma teoria sobre a percepção do Freud, quer dizer, a gente depende de condições emocionais para saber, né? Freud vai articular fortemente dois termos, né? Pulsão e saber, né? Exatamente por essa razão aqui. Para a gente saber de alguma coisa, tomar consciência de alguma coisa, é preciso haver condições emocionais para a gente saber. Não basta só uma operação cognitiva, uma operação racional da razão. A razão, em Freud, nunca vai estar livre do pulsional. Por mais que o Freud seja um iluminista, né, o tempo todo vai fazer vários elogios à razão. No Futuro de uma Ilusão, por exemplo, ele vai inclusive erigir Logos ao Estatuto de Deus, né? Ele vai falar do Deus Logos, por exemplo. Então, tem vários momentos da obra dele onde ele vai fazer um elogio da ciência, da razão, mas há vários momentos, né, eu acho esse Freud mais preponderante do que esse Freud racionalista, iluminista, há vários momentos nos quais esse Freud mais atrelado, talvez ao movimento romântico, né, que vai dar ênfase total ao pulsional, ao afeto, né, o afeto ele determina o que a gente pode saber. Aqui nesse texto, Psicanálise Selvagem, eu acho que essa tese está mais do que presente, né? A gente não sabe, não é porque deixou de estudar o Freud, não é porque alguém inteligente não nos disse. Não, a gente não sabe porque a gente não tem condições afetivas de saber. A gente vai sofrer se a gente souber. A gente prefere não saber. Prefere não saber porque saber de uma coisa, de alguma coisa da nossa própria história, nos angustia muito, nos causa muito sofrimento, traz um conflito enorme, é difícil de resolver e a gente prefere não saber. E a gente precisa encontrar, então, condições emocionais, condições, enfim, na análise, né, para que a gente possa vir a saber, para que a gente possa encontrar condições boas o suficiente para a gente saber. E aí, num determinado momento, o Freud vai continuar e vai dizer, olha, essas tentativas de surpreender o paciente na primeira consulta, né, inopinadamente revelando o segredo, né, tecnicamente é inadmissível. Então, o Freud está realmente insistindo nessa tecla da intempestividade, né, assim, não ser intempestivo, não ser imprudente, não ter pressa em interpretar. Então, essa pressa ela vai trazer uma punição, né, que produzem então uma franca inimizade pelo médico da parte do paciente e por impedir também, né, de ter qualquer influência ulterior. Essa ideia de influência, aliás, é uma ideia que vai aparecer na clínica freudiana o tempo todo, né, capacidade de influenciar o paciente, né, com uma interpretação, ela depende fundamentalmente da relação emocional que o analista estabelece com o paciente, que o paciente estabelece com o analista, né? Se não há condições amorosas, essa interpretação, essa intervenção, ela fica incapacitada de gerar isso que vai aparecer, esse termo, aliás, é um termo que vai aparecer no Freud várias vezes, termo de influência. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante que vai dizer o seguinte:
Ao lado de tudo isso, a gente pode, algumas vezes, fazer a suposição errônea e nunca se está numa posição de descobrir a verdade toda, né? A gente pode, então, fazer uma suposição errônea e nunca se está numa posição de adivinhar tudo, alles zu erraten, né? De adivinhar tudo, de saber de tudo. O analista nunca está nesse lugar, aliás, ninguém está nesse lugar, né? De saber tudo sobre o outro, de saber, né, aquilo que o outro recalcou de fato. É o paciente que tem que dar conta, é a gente mesmo em análise que tem que dar conta do que a gente recalcou, do que a gente não deu conta. Preciso, é uma advertência importante, é preciso que o outro esteja lá exatamente porque houve recalcamento. Não há autoanálise, não é possível haver autoanálise, é preciso que o analista, né, esteja lá ouvindo, atento, né, numa atenção específica ao inconsciente desse que nos dirige a palavra, exatamente para o analista dizer, bom, eu ouvi uma coisa aqui que eu acho que você não está ouvindo, né? Apontar isso é fundamental porque a gente se dê conta daquilo que a gente, né, contra o que a gente está se defendendo, né? Mas a gente não sabe tudo, né? Não dá para, enfim, ter certeza, né, uma certeza objetiva, né, da interpretação do analista, né? Isso não vai se dar. Mesmo que a gente tenha algum tipo de certeza, por exemplo, né, trazida pela mãe do paciente, né, aconteceu isso, 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 enfim, num caso fictício aqui, é absolutamente imprudente, né, trazer esse tipo de informação externa para análise, né, assim, quem tem que se dar conta, né, do recalque, do que foi recalcado, é o próprio paciente, né. E aí o Freud ele vai terminando o texto, né, dizendo de uma das consequências institucionais mais importantes, né, para a psicanálise desse tipo de intervenção desastrosa do colega médico dele. Né, a consequência fundamental foi a invenção da instituição psicanalítica, né, de uma escola, de uma associação que poderia dizer quem era psicanalista, quem poderia falar em nome da psicanálise e o que era psicanálise. Então, esse texto ele tem uma importância histórica fundamental. A Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, ela vai ser fundada justamente no ano desse texto, 1910, com esse argumento, o argumento de que as pessoas podem falar de psicanálise sem estar autorizadas, sem saber exatamente do que elas estão falando. É preciso ter um certo tipo rigor conceitual que vai ser atestado por uma instituição, e essa instituição é a IPA. Né? Hoje em dia a gente sabe que há uma pluralidade de escolas, pluralidade de instituições, a psicanálise está na universidade, né? Eu falo, por exemplo, a partir da universidade, né? Ou seja, há uma série de instituições que vão juntas, né, num certo sentido, e balizando a legitimidade de quem fala, para quem fala, o rigor conceitual que vai ser, enfim, atestado a todo momento, criticado por entre pares, né? Isso está acontecendo o tempo inteiro com a psicanálise desde 1910, né? Obviamente isso vai gerar uma série de rupturas, né? Uma série de encrencas teóricas, né? A partir da diversidade de teorias que dentro da própria psicanálise que vão aparecer ao longo do século XX, século XXI, né? Inclusive encrencas, né? Enfim, conflitos graves, né? Que vão produzir expulsões, né, das escolas, vão produzir o velho tipo de discurso de autoridade, argumento de autoridade, né, isso não é freudiano, isso é freudiano, né, só esse tipo de teoria tem o pedigree, por assim dizer, da teoria freudiana, né, isso vai gerar imensas brigas desse tipo de legitimação. Quem é herdeiro, verdadeiramente herdeiro do discurso freudiano? Quem pode falar da psicanálise? Quem está autorizado a isso?
enfim, essa é uma discussão em aberto, né? De maneira geral, minha posição, a minha opinião é que esse campo ele é um campo disperso, né? Um campo que não tem um órgão, né, que possa ser identificado como o órgão, né? O órgão que vai realmente regular. Nós psicanalistas não temos um conselho, como por exemplo nós psicólogos, né? Falo também como psicólogo. Nós temos um conselho federal que vai balizar, né, o que um psicanalista pode fazer, o que ele não pode, etc. Não existe esse órgão. A psicanálise ela está, na verdade, dispersa por vários órgãos desse tipo, né, várias escolas, várias instituições, e está também muito presente nas universidades, pelo menos é o caso aqui no Brasil, né, presente nas grandes universidades brasileiras, em particular nos departamentos de psicologia, mas também em outros departamentos, né? Das faculdades de educação, por exemplo, ela é muito forte, né? Em vários departamentos de literatura, né? Enfim, a psicanálise ela está em muitos lugares e a gente está sempre buscando, enfim, esse tipo de legitimação que tem uma história importante, vejam bem, né? Quem pode falar de psicanálise, por quê, para qual efeito, para produzir qual efeito. Enfim, queria concluir então esse texto lembrando dessa consequência institucional. E aí, só um detalhe para a gente concluir, um detalhe engraçado, que me parece assim, um certo tipo de defesa corporativista do Freud com relação aos médicos aqui, porque no final do texto, já no final mesmo, o último parágrafo, depois que ele fala da IPA e tal, ele fala assim, o médico forçou a atenção da paciente, né, para a verdadeira causa do seu distúrbio, né, ou nessa direção, né, ou seja, depois de ele ter criticado tanto esse médico, né, de que essa talvez não fosse a verdadeira causa do distúrbio, a relação sexual, enfim, ele vai dizer, bom, o médico forçou a atenção para a verdadeira causa do distúrbio e não obstante toda a oposição dela, essa sua intervenção, a intervenção do médico, não pode ter ficado sem resultados favoráveis. Mas, e aí, ou seja, ele está fazendo um certo tipo de elogio, não, talvez ele possa ter acertado um pouquinho, ele apontou na direção certa e tal, e aí ele conclui, mas ele causou dano a si próprio e ajudou a intensificar as prevenções que os pacientes sentem devido às suas resistências afetivas naturais contra os métodos da psicanálise, e isso pode ser evitado. Então, basicamente, né, o Freud acaba fazendo um pequeno elogio aqui, de novo, né, produzindo essa confusão que eu falei para vocês no início do comentário, né, a confusão que ele mesmo quer desfazer, né, ou seja, a confusão entre a sexualidade inconsciente, a sexualidade infantil e a relação sexual, né? Obviamente eu concordo com o primeiro Freud, esse primeiro que aparece no início do texto, o Freud que está dizendo foi muito intempestivo, foi invasivo, o médico confundiu completamente a sexualidade inconsciente, né, o pulsional com aquilo que pode ser apenas e quando muito, às vezes, tradução, derivação, né, desse sexual que interessa a psicanálise, que é o coito, a relação sexual, né, física, etc. Enfim, prefiro o Freud que está dizendo esse médico errou, esse médico ele foi muito invasivo, intempestivo, antiético. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Observem como que é um texto importante para a gente falar de técnica, como que é possível a gente ler esse texto também de uma maneira política mais ampla. Queria, então, abrir a discussão, né? Queria que vocês, enfim, divulgassem esse vídeo, essa conversa. É um projeto de extensão aqui da UFMG, do Departamento de Psicologia, que eu coordeno, né, que tem exatamente o objetivo, através da universidade pública, gratuita, de qualidade, transmitir, né, um pouquinho da psicanálise de forma que a gente possa conversar, possa, enfim, produzir isso que esse texto está pedindo, né, que a gente tenha cuidado no dizer, que a gente possa ter uma dimensão correta dos efeitos do que a gente diz. E para isso acontecer, né, se a gente vai falar em nome da psicanálise, com a psicanálise, é preciso conversar, é preciso, enfim, produzir algum tipo de
de conjunto, né, de conjunto forte, né, de um certo tipo de ethos, né, a partir do qual os nossos discursos vão ser legitimados, vão ser criticados, né, e a gente só vai conseguir isso se a gente conversar. Então, queria fazer esse convite para vocês. Vamos conversar sobre o texto, critiquem, perguntem, coloquem aí os seus comentários. Para mim é importante para que a gente continue a conversar sobre psicanálise. Tá bom? Obrigado.